E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem a chance incrível de dar uma olhada no material do professor Dr. Otávio Chase sobre a teoria de sistemas. Para quem sempre achou que empresa era só uma máquina fria, uma planilha gigante de números, prepare-se para uma mudança total de paradigma. O nosso objetivo hoje é fazer um resumo mais fiel possível da apresentação, usando os próprios slides para mostrar como as organizações são de fato ecossistemas vivos, que respiram e que precisam se adaptar para sobreviver. É uma teoria acadêmica fortíssima, mas que na prática salva negócios. Certo, vamos dar uma olhada rápida na nossa rota de hoje. A gente vai seguir em 5 passos bem diretos. 1. Fundamentos da teoria geral. 2. Sistemas abertos e fechados. 3. A organização como sistema. 4. A ameaça da entropia. E para fechar, 5. Subsistemas e o ambiente externo. Bora lá? Começando então pela nossa seção 1, Fundamentos da Teoria Geral. Logo de cara, o que é um sistema na prática? A definição do material é super precisa. Um conjunto de elementos interdependentes interagindo para formar um todo organizado. E o pulo do gato aqui é que o total é invariavelmente maior que a simples soma das partes. Podemos pensar no motor de carro, não é só um monte de metal amontoado. É a interação exata entre as peças que gera o movimento. Nas empresas, a lógica é idêntica. O resultado final é sempre muito mais complexo e poderoso do que a soma isolada de cada departamento. E a evolução biológica disso é como uma viagem no tempo fascinante. Olhando a linha do tempo, tudo começou lá nos anos 20 com o biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy. Ele soltou a ideia de uma teoria que servisse para qualquer sistema, biológico ou não. A coisa foi crescendo. Em 48, Norbert Wiener traz a cibernética para a jogada. Nos anos 50, criaram até uma sociedade de pesquisa em cima disso. Até que, finalmente, na década de 60, Katz e Kahn pegaram tudo isso e aplicaram magistralmente na gestão de negócios. Resumindo, saímos da biologia direto para a sala da diretoria. Essa imagem ilustra super bem os 4 pilares que seguram toda essa teoria. A gente tem a hierarquia, todo sistema tem partes menores dentro dele e faz parte de algo muito maior. Depois a homeostase, que é aquela capacidade incrível de manter o equilíbrio dinâmico mesmo quando o mercado está um caos. Em terceiro, a equifinalidade, palavra difícil, mas significa basicamente que existem vários caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado final. E claro, a retroalimentação, o famoso feedback, que faz o sistema aprender e se ajustar o tempo todo. Com essa base feita, avançamos para a seção 2, sistemas abertos e fechados. Aqui, a linha divisória é bem brutal. De um lado, o sistema aberto. Ele respira, tem uma troca constante com o ambiente externo, ele se adapta, busca aquele equilíbrio dinâmico que a gente acabou de comentar. Seres vivos de empresas saudáveis operam exatamente assim. Do outro lado, o sistema fechado. Rígido, tenta se isolar das influências externas a todo custo. É como uma reação química dentro de um tubo de ensaio tampado. No mundo corporativo, agir assim é a receita certa para a obsolescência e a entropia máxima. Isso nos leva direto para nossa seção 3, a organização como sistema. Como tudo isso rola no chão de fábrica e nos escritórios. O ponto central aqui, para manter este resumo o mais fiel possível à estrutura do professor Chase, é esse diagrama crucial. É o ciclo de vida organizacional completinho. Tudo começa com as entradas, os famosos inputs. Capital, informação, matéria-prima e gente trabalhando. Isso tudo entra na máquina e passa pelo processo de transformação, através da gestão e das decisões diárias. O que sai do outro lado? As saídas, os outputs. Mas percebam que não é só produto e lucro, é também conhecimento e impacto na sociedade. E aquela setinha amarela lá embaixo, a retroalimentação, é vital. É ela que garante que a empresa escute o mercado e ajuste as próximas entradas. É um looping infinito e contínuo. E detalhe, aquela parte de transformação que a gente viu não é uma caixa mágica preta. Kat e Kahan mapearam a maquinaria interna em 5 subsistemas que dependem uns dos outros. Nós temos os subsistemas técnicos, que botam a mão na massa e fazem a produção real, os de apoio, que lidam com compras e recrutamento, os de manutenção, focados em treinar e segurar os talentos dentro da casa. Aí vem os adaptativos, que é a galera focada em inovação para garantir o futuro, e os gerenciais, que coordenam, controlam e tomam as decisões finais. Fica bem claro que se um deles desafina, o sistema inteiro sofre um impacto. Infelizmente, as coisas podem dar bem errado. Chegamos à seção 4, a ameaça da entropia. A tal da entropia. E a gente não está falando apenas de uma aula de física termodinâmica, não. No contexto empresarial, entropia é basicamente uma doença fatal.
É a tendência natural, a inevitável deterioração e morte de qualquer sistema que resolve fechar as portas e parar de interagir com o mundo lá fora. A mensagem do material é duríssima. Quem não inova, não dialoga e não se adapta, começa a morrer por dentro. O material mapeia o caminho exato dessa ruína, um passo a passo em direção ao abismo. Tudo começa no isolamento, quando a empresa se fecha para as tendências de fora. Sem novos estímulos entrando, instala-se a desorganização e os processos internos começam a capengar. Daí para a perda de energia é um pulo. Os recursos financeiros simplesmente secam, os talentos vão embora e a criatividade some. O passo final? Falência. A morte absoluta do sistema. Mas calma, porque felizmente tem uma cura ativa para esse declínio. O antídoto, segundo os slides, chama-se negentropia, ou entropia negativa. É a ação deliberada de importar mais energia do ambiente do que a empresa consome. E como a gente faz isso? Com inovação contínua, investindo pesadíssimo na gestão de pessoas, utilizando informação de forma inteligente para tomar decisões mais afiadas e criando parcerias sólidas no mercado. É literalmente um combate ativo pela sobrevivência, todo santo dia. E os dados desse gráfico mostram exatamente isso. Olhando as barrinhas vermelhas que representam a desordem, a gente vê que elas são esmagadas pelas grandes barras verdes de ordem, que é a negroentropia. Fica muito evidente que aplicar investimentos de forma contínua em inovação, comunicação eficiente e capacitação de pessoas combate a desordem com uma força esmagadora. A ordem e o crescimento não vêm de brinde, exigem esforço. Para amarrar toda a nossa compreensão, vamos dar um passo atrás e olhar para a seção 5, subsistemas e o ambiente externo. Dando uma olhada no cenário macro, essa organização, que é o círculo central forte, nunca está flutuando sozinha no vácuo. Ela está o tempo todo tomando pressão e sendo alimentada por um mar de forças gigantescas. Temos forças econômicas mexendo nos juros e mercados, tecnologias trazendo disrupção atrás de disrupção, legislações mudando as regras, além das tendências socioculturais e da imensa urgência ecológica. Sem contar os concorrentes diretos. O ambiente externo é turbulento e exige uma atenção absurda. O que nos traz a provocação mais importante para fechar esse nosso resumo fiel da obra do professor Chase. Olhando para as organizações onde a gente trabalha, lidera ou investe, elas estão realmente conectadas ao mundo, importando energia, conhecimento e inovação suficientes para crescer? Ou será que, devagarinho e de portas fechadas, elas estão escorregando silenciosamente para a entropia? É uma lei biológica aplicada aos negócios que simplesmente não perdoa quem para no tempo. Fica a reflexão e até a nossa próxima análise.